Hi there! Eu sou a Teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar a língua inglesa para vocês. E vocês vão acompanhar comigo o conteúdo da aula de hoje. Let's go! E hoje, vejam comigo, eu vou falar de um assunto que é bem importante para a leitura, right? Mas antes, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui na minha imagem. Eu tenho uma pessoa, um rapaz, eu acho que é um rapaz, tentando unir as correntes, ligar, juntar. É essa a ideia que o assunto de hoje vai passar para vocês, de unir, ligar, right? Vejam comigo. Eu tenho a seguinte oração. I work, study. Eu trabalho, estudo. E observem que tem uma lacuna aqui, está faltando algo. Eu trabalho e estudo, Vejam que eu vou acrescentar uma palavra à minha oração que vai melhorar a compreensão dessa oração. Vejam. I work and study. I work and study quer dizer eu trabalho e estudo. Uma pequena palavra fez a união, entre duas orações e deu mais sentido a ela, vocês não acharam? Então, I work and study, eu trabalho e estudo. Eu tenho um outro exemplo aqui relacionado ao assunto de hoje que eu vou já falar para vocês, que é o seguinte. My car was not working properly. Um espaço aqui. It wasn't fixed. Vejam que o meu carro não estava funcionando, não estava prestando, não estava pegando, Ele não foi consertado. Aqui tem um espaço faltando que vai fazer toda a diferença quando eu usar. Vejam. My car was not working properly because it wasn't fixed. Já mudou aqui a minha oração porque eu fiz uma ligação com uma palavra que foi a palavra because e a oração ficou assim. O meu carro não estava funcionando adequadamente porque ele não foi consertado, right? Viram que agora eu justifiquei por que ele não estava prestando? Next, we just bought a new car. We are going to the beach tomorrow. Então, nós compramos um carro novo. Nós vamos para a praia amanhã. Mas eu vou acrescentar uma palavra que vai dar mais sentido a essa oração. Vejam, eu acrescentei a palavra and, que melhorou essa oração. Vejam que eu tenho duas orações e para que elas tenham mais sentido, para que você compreenda melhor, é necessário o uso da palavra and, que é uma link word, que é o assunto da aula de hoje. Uma link word seria, vejam comigo, são aqui no caso, as conjunções do inglês, vamos ver? As conjunções do inglês e elas servem para fazer relação entre as ideias e informações expressadas em uma frase. Então, as link words são pequenas palavras em inglês. Vou resumir aqui para vocês. Essas palavras, elas vão unir as minhas orações e elas vão sempre passar uma ideia para você. Eu não vou usar uma link word de qualquer jeito. E a primeira link word que eu vou trabalhar aqui com vocês são as adversativas. Vocês vão ver comigo aqui em um vídeo as link words que indicam, a diversidade. Vejam, aqui, as link words passam uma ideia de. Sempre lembrando que essas palavras são as conjunções que nós conhecemos na língua portuguesa e elas não vão ser utilizadas assim de qualquer jeito, tá? Vejam comigo, que vocês vão acompanhar aqui as adversativas. Vejam comigo aqui, são aquelas que dão ideias opostas. Se eu falo assim, eu gosto muito de sorvete, mas meus dentes doem, eu tenho sensibilidade. Viram que eu falei uma oração, assim, falei bem do sorvete, falei que eu gosto muito e tal, mas, porém, eu vou dar uma ideia oposta aqui, mas machucam meus dentes, right? Então, o sorvete que é muito gelado, quem tem sensibilidade acaba machucando a gengiva, aí você acaba sentindo mais dores. Então, é nesse sentido, tá? Essas ideias opostas. Eu falo uma coisa, depois dou uma ideia contrária do que eu acabei de falar.
E as conjunções que você pode utilizar para apresentar, para mostrar ideias contrárias, são as seguintes. Vejam comigo. Aqui, ó. But, however, nevertheless. Palavra longa e também muito formal. Eu vou utilizar na escrita, principalmente na redação, para caprichar, para deixar bem estilosa a redação. Usem aí o nevertheless, o but. Ele é muito utilizado na informalidade no dia a dia, o however, um pouquinho também, mas esse aqui é bem formal, bem relacionado à escrita. Mas e então? São adversativas, eu posso usar qualquer uma delas? Posso, não tem problema nenhum, porque elas são sinônimos. Eu disse que o but é mais, o however, entretanto, e o nevertheless, não obstante, mesmo assim, mas são sinônimos. Todos querem dizer a mesma coisa e passam a mesma ideia de adversidade, ok? Vejam então agora exemplos nas orações, tá? Vocês vão observar as orações contextualizadas com essas conjunções. Let's go! O primeiro que eu tenho para vocês. I knocked on the door, but he did not answer. Eu bati na porta, mas ele não atendeu. Eu utilizei aqui a conjunção adversativa but, que quer dizer mais. Ah, teacher, mas eu não quero usar o but, eu quero usar outra. Como é que fica? Vamos ver, let's go. Eu vou usar a mesma oração, vejam aqui, que eu vou utilizar a mesma oração com uma conjunção que não é o but, mas passa a mesma ideia, ideias opostas, certo? I knocked on the door, however, he did not answer. É a mesma oração, eu passei a mesma ideia, tá? Então, eu bati na porta e ele não abriu de qualquer forma, tá bom? Só mudei aqui a conjunção, mas continuo passando a mesma informação de ideias opostas. Mais um exemplo aqui para vocês, com o uso das conjunções adversativas. Our society is not worried about saving water. A nossa sociedade não se preocupa na economia da água, que é muito negativo isso, porque sabemos que pode acabar, right? Então, temos que cuidar. Aqui, mas eu estou usando uma conjunção, uma linking word adversativa, tá? Ela é adversativa. Isso quer dizer que eu vou falar aqui que ninguém se preocupa, na verdade, muita gente não se preocupa. Entretanto, porém, todavia, water saving ideas are being taught in the educational programs. Então, mas, embora, entretanto, essas ideias de economizar a água, né, está sendo ensinada, está sendo levado às escolas, aos programas educacionais, e é algo muito bom, positivo e importante também. Então, vamos economizar, não vamos desperdiçar água. Agora, vocês vão acompanhar comigo outras conjunções, porque nós não temos somente aquelas adversativas. São vários tipos de conjunções. Eu estou passando aqui para vocês as mais usadas, mais conhecidas, mas tem outras, tá, gente? Então, se vocês quiserem aprofundar o assunto, vão lá no Google, linking words e procurem, estudem, é importante, certo? Aqui, eu vou trabalhar com vocês agora as consecutivas ou conclusivas. São usadas para terminar frases, para fazer conclusões. Então, a questão das linking words são muito usadas na escrita. Você tem as adversativas, as conclusivas, as explicativas, assim por diante. Elas vão ser utilizadas nos textos e vão sempre passar uma ideia. Então, é importante que vocês saibam a ideia que elas vão transmitir sempre no texto. E aqui são as conclusivas. Então, quando eu quero terminar uma redação, por exemplo, eu posso utilizar o so, therefore, consequently e then. Usem na redação, se você quiser tirar uma nota maravilhosa, arrasar na redação, usem o therefore. Ele é bem formal. Consequently, o then, o so é bem informal, usamos na fala para concluir algo. Tá? Então, a questão da informalidade e a formalidade está sempre presente em qualquer idioma que você falar. Na língua portuguesa, nós temos aquelas palavras que têm mais estilo para usar numa redação, por exemplo.
tá? Então, é a mesma coisa na língua inglesa. Utilizem essas aqui para escrever bem lindo, tá? Então, so é mais informal, é para fala mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, elas todas significam a mesma coisa, são sinônimos e sempre passam essa ideia de conclusão. Eu vou concluir algo, so, therefore, consequently, then. Vou usar essas conjunções nas minhas orações, na fala, ok? Vejam exemplos com as consecutivas ou conclusivas. My trip to Paris was cancelled. Cancelled. Minha viagem para Paris foi cancelada. Por isso, então, olha aqui, eu vou dar uma conclusão aqui. I visited my grandma instead. Então, a minha viagem para Paris foi cancelada, por isso eu visitei a minha avó. Então, ao invés, eu fui visitar, né? Eu visitei a minha avó. Ah, teacher, não quero usar o so. Eu quero usar agora uma outra link word. Vejam comigo. Eu tenho aqui o therefore. Não mudou o sentido da minha oração, porque o therefore é uma conjunção que indica conclusão. Por isso que não mudou o significado, tá? Então é a mesma coisa, só dita de uma forma mais educada, right? Agora vocês vão acompanhar comigo o uso das conjunções explicativas, as linking words, que eu falei para vocês durante o começo da aula, tá? Então, as linking words são aquelas palavras em inglês que eu utilizo para unir as orações para que elas façam mais sentido. Eu posso usar, por exemplo, teacher, a palavra because sozinha, assim, do nada eu falo because. Não pode, tá, gente? Elas são sempre utilizadas para adicionar ideias às orações. Então, não usem assim do nada, porque você acha que tem que usar, tá? Tem que ter um contexto, right? Aqui, as explicativas, como o próprio nome diz, né? Elas vão dar explicação a algo, dar razão. Aqui, é o because é o porquê para respostas. Na língua inglesa, teremos why para perguntas e because para respostas e nada mais, tá? Na língua portuguesa, teremos 4, né, usos da palavra porquê, certo? Mas na língua inglesa é bem mais fácil. Vejam aqui o exemplo. Julia likes music because she grew up in a musical family. Então, a Júlia gosta de música porque ela cresceu em uma família musical. Isso quer dizer que eu estou dando uma explicação, estou dizendo por que ela gosta tanto de música, né? Então, a família toda toca, canta e por isso que ela gosta. É uma explicação, por isso que eu estou utilizando aqui a link word because. Temos ainda aquelas linking words que dão ideia de adição, adicionam, que são as seguintes. And, also, furthermore. And é uma palavra bastante conhecida na língua inglesa e bem curtinha, inclusive. O also bastante usado e essa aqui, que é enorme, né? Vai ser uma mais elaborada, mais estilosa, lá para aquela redação que você quer fazer em inglês. Então, furthermore também indica adição. Então, as link words de adição, como o próprio nome diz, vão adicionar ideias. Aqui, and, also e furthermore. E eu vou passar agora um VT, onde vocês vão perceber o uso dessa conjunção. Pay attention. Linking words. Examples. I want to be an astronaut. I also want to be a biologist. É o nome dele, e ele diz, I wanna be an astronaut. Eu quero ser um astronauta. Aí ele adiciona, né? Além de astronauta, ele também quer ser o quê? Um biólogo. Então ele diz bem assim, I also wanna be a biologist. Então ele utilizou aqui a conjunção also, que está adicionando uma informação. Além de ser astronauta, também quer ser um biólogo. Right? Então, a aula de hoje foi sobre o uso das linking words nos textos, nas redações, no que vocês tiverem que elaborar na fala, são bastante utilizadas, por isso que vocês devem conhecer e utilizar
aí na língua inglesa, right? Agora vocês vão acompanhar comigo a ADLE. Let's go! Vocês deverão completar as orações com as linking words. Aqui eu deixei a tradução e aí vai ficar bem mais fácil para vocês identificarem a link word que eu estou precisando aqui nessas orações. Façam atividades, daqui a pouco eu volto para conferir com vocês.
agora eu vou fazer a correção e vão compartilhando aí as respostas de vocês no chat. Estaremos acompanhando, professores de inglês, aí o que vocês estão respondendo. Então, na aula de hoje, vocês aprenderam a utilizar as linking words, que são aquelas conjunções na língua inglesa que servem para quê mesmo, gente? Para a gente ligar, né, duas orações, passando uma ideia do que elas estão falando. Então, eu posso ter uma conjunção adversativa, eu posso ter uma aditiva, eu posso ter uma explicativa e assim por diante. Eu deixei aqui para vocês 3 questões onde vocês vão identificar qual é a minha link word aqui, certo? Acompanhem. Na letra A, I'm going to the park with Rachel, Vic. Como assim, né? Então, eu vou ao parque com... Cadê aqui? Com Raquel, Vic. Como assim, Raquel, Vic? Viram que ficou faltando aqui uma palavra para que a minha oração tenha sentido? Então, esse é o trabalho das linking words. Dar sentido às orações. Unir orações, 2 orações, 3 orações, para que elas façam sentido, right? Então, a link word que eu identifiquei aqui é I, só isso, tá, gente? Para vocês verem como é que é. É apenas uma pequena palavra, tá? Que eu vou usar. Então, I'm going to the park with Rachel and Vic. Então, eu vou ao parque com a Rachel e a Vic, certo? Letter B. I've worked too hard this year. Aí tem um space, que está faltando mesmo. I deserve vacation. Trabalhei demais este ano. Eu mereço férias. Eu vou utilizar agora, portanto, que é uma link word, tá? Então, será therefore. Ok? I've worked too hard this year, therefore I deserve a vacation. Eu trabalhei demais este ano, portanto eu mereço férias, certo? Agora, a letra C, eu tenho a palavra because, que é aqui no caso porquê. É o porquê na língua portuguesa, nas respostas, aquele porquê junto, sem acento, tá? Então, I'm going home because é a minha link word, because I am tired. I am going home because I'm tired. Eu vou para casa porque estou cansada, certo? Viram que ao usar a linking word, a minha oração fez mais sentido? Então é essa a ideia, tá? Juntar, viram no começo da aula que eu usei lá um rapazinho para unir as correntes, né, para que elas fiquem juntas? A ideia das linking words é essa, unir as orações através delas, certo? Para que elas façam mais sentido, right? Então agradeço muito a participação de vocês e até mais. See ya!